quem interessa esta crise promovida pelo coronavírus, o Covid-19? Fique comigo e eu quero dar uma resposta à luz bíblica a esta questão. Olá amigos, tudo bem com vocês? Como é que está aí a quarentena? Curtindo muito a família? Olha, antes de falar aquilo que prometi neste vídeo, que é dar uma resposta bíblica a quem se interessa com esta crise promovida pelo coronavírus, ou Covid-19, eu quero pedir que você compartilhe este vídeo, comente, deixe seus comentários, se concorda, se não concorda, também curta. E se não for inscrito no canal, que se inscreva nele e assim estará nos ajudando. Muito bem, quem está se beneficiando com este caos, né? É o que eu ouço muitas vezes de alguns pastores, de algumas lideranças políticas. Quem pode estar se beneficiando com esta crise? E um dos grandes motivos para esta questão é o fato de que o Covid-19 ele não ser tão letal como outras pestes, como outras epidemias que a história humana já presenciou, em especial a história humana recente. Isso de 200, 300 anos para cá, nós já observamos muitas crises, muitas pestes, muitos vírus fortes, violentos, que mataram mais e eram mais agressivos, outros que ainda estão em andamento, epidemias como de H1N1, a própria dengue dengue hemorrágica, o Zika vírus, são vírus que têm um poder letal muito maior do que o do coronavírus. E muitas pessoas se perguntam como é que um vírus que não é tão letal pode promover uma crise tão grande no mundo todo. Não é só a China, não é só os países, são os países da Ásia, né? O mundo todo, todos os continentes foram afetados e estão aquartelados em suas casas para poder ver se controla esta crise. E para muitos ele não é agressivo, não é letal. É bem verdade que, comparando-se a outras epidemias, inclusive algumas em andamento, ela não é tão letal. O Covid-19 não é tão letal como as outras, mas ela não deixa de ser letal. Ela é um vírus sim que deve gerar preocupação. Por outro lado, as outras epidemias já há um estudo científico mostrando como combatê-lo, como resolver, primeiro de como evitar, segundo de como combater. E o Covid-19 meio que parece que é uma novidade no mundo da ciência. Existem outros coronavírus que atacam principalmente cachorros, mas este específico saiu do controle da ciência, saiu do controle que as pessoas não conseguem nem só evitar, às vezes até consegue evitar com isolamento, mas não está conseguindo parar o crescimento, frear o crescimento dele mundo afora. E por conta disso, muitas pessoas se perguntam quem está por trás do coronavírus. A verdade é que eu não gosto de fazer esse tipo de alarmismo, populismo, de profecia do caos, mas nós encontramos na Bíblia pelo menos 3 pessoas interessadas nesta crise. Eu não vou falar na epidemia ou na pandemia em si, mas na crise que ela gera, e tem pelo menos 3 pessoas interessadas nesta crise. A primeira pessoa, a ordem aqui não é uma ordem, vamos dizer assim, por interesse, é sorteado aqui mesmo, mas a primeira pessoa interessada nesta crise que a Bíblia apresenta é o anticristo, aquele que irá enganar as nações, o mundo, dizendo ser o Cristo, trará uma falsa paz, mas no final ele promoverá uma guerra que vai matar muito, mas muito mais gente. Para quem não está familiarizado, o anticristo é uma pessoa, é um líder que vai governar o mundo de forma que ele vai enganar no seu início, como disse, promovendo uma espécie de paz,
e depois ele não vai conseguir manter essa paz porque ele vai contradizer os seus próprios princípios, e nessa contradição ele vai atrair e vai promover muitas guerras. É meio estranho para muitas pessoas imaginar o mundo atual sendo governado por uma pessoa. Mas se a gente for olhar de 5 anos para cá, a verdade é que a humanidade ela está clamando por uma liderança mundial. Antes, as lideranças locais de cada país conseguiam controlar e conseguiam conversar com as outras nações. Mas a crise está tão grande, econômica e política, que até economias fortalecidas, até democracias fortalecidas começam a ficar frágeis diante dessas crises e elegerem cidadãos, pessoas que não têm a menor competência de lidar com seus problemas internos, muito menos com os problemas externos. E isso atrai muitas guerras, que já foi previsto pela Bíblia. Não só as pandemias, as pestes, os vírus já foram previstos, já foram adiantados pela palavra do Senhor e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como também a vinda deste homem, deste líder que vai governar o mundo, ele já foi previsto. E isso está muito próximo. Nós estamos vivendo um período muito acelerado em que as nações estão clamando por uma liderança mundial, por uma liderança que possa comandar, controlar as lideranças locais. E certamente essa liderança será o anticristo. E por que interessa a ele esta crise? Porque para ele promover a paz, ele precisa entrar em um ambiente de crise. Não lembro de outros vírus trazer problemas mundiais como esse vírus está trazendo para o mundo, de fechar fronteiras de praticamente todas as nações. E para ele é um cenário perfeito para ele entrar e enganar as pessoas, e as pessoas se deixarem ser enganadas por ela, e assim ele pôr em prática o seu plano. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, principalmente nos evangelhos, nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também no livro de Apocalipse, vai mostrar como é que vai ser a ação e quando se dará a ação deste homem maligno, que vai tentar dizer para o povo que é o Cristo, mas na verdade ele é anticristo e vai levar as pessoas a se corromperem cada vez mais e levarem à sua autodestruição. Portanto, esta crise provocada, por exemplo, pela pandemia do Covid-19 interessa muito ao anticristo. A segunda pessoa que eu quero mostrar aqui tem interesse nesta crise é o próprio Cristo. Sim, Jesus tem interesse em mostrar que a humanidade, para a qual a terra foi entregue à humanidade, mas esta humanidade, por causa do pecado, ele não consegue controlar as coisas. Então Jesus tem interesse nessa crise, mas não é no interesse de exatamente trazer o julgamento. O julgamento vai vir mais à frente. Mas essas crises, essas pandemias, esses problemas causados de fecharem, de pessoas não poderem se abraçar, Jesus tem interesse em mostrar, olha, vocês são limitados. A ciência cresceu, mas não cresceu o suficiente para um vírus que não tem a mesma letalidade de outros vírus poderem ter a capacidade de fechar países, de fechar as pessoas, de trancar as pessoas em suas casas e até mesmo dentro de suas casas se isolarem em seus quartos, visto que muitas famílias já convivem com pessoas que estão infectadas e não podem ter o contato direto com outras. E Jesus tem interesse nesse cálcio para alertar as pessoas, a humanidade, de que ela não tem poder para capacitar, e Jesus também quer alertar a igreja. Olha, da mesma forma que eu previ, que eu disse que isso iria acontecer por causa do pecado da humanidade, da mesma forma que eu disse que isso ia acontecer, que isso iria acontecer e está acontecendo, eu também disse que um dia voltaria para levar a minha igreja. Portanto, esteja preparado. Se você olhar as passagens de Jesus, quando ele vai mostrar as parábolas e acerca dos últimos dias, a preocupação de Jesus não está com os problemas. A preocupação de Jesus não é exatamente nos sinais. A preocupação de Jesus é
achará o Senhor quando ele voltar? Quando ele voltar, ele vai achar fé na terra? Lucas 18:8. Quando ele voltar, encontrará os trabalhadores trabalhando? Quando ele voltar, encontrará aquelas pessoas que diziam ter azeites com azeite? Quando ele voltar, o Filho do Homem voltar, vai encontrar amor na terra? O interesse de Jesus é nos alertar. Estas coisas inevitavelmente terão que acontecer. Mas vocês, igreja, minha igreja, vocês precisam estar atentos e, nesta atenção, manter firme a sua convicção, manter firme a sua fé, alimentar cada vez mais o seu amor por mim, o seu amor pela palavra, o seu amor por Deus. Portanto, é preciso estar atento. Se o anticristo está interessado neste caos para poder ele apresentar uma proposta de paz, de solução, e já vamos observar que esta proposta é falsa, Jesus está interessado nisso também, porque ele tem um povo dele que ele deixou na terra e é um povo que ele quer levar para o céu. Para isso, eu e você precisa estar atento. A terceira pessoa que eu quero apresentar, que tem interesse muito grande em avaliar, em analisar esta crise, é a pessoa da igreja. Sim, a igreja ela pode ser personalizada. O próprio Senhor Jesus comparou a igreja a um corpo humano, onde ele é o cabeça e a igreja que somos nós, todos aqueles que acreditam em Jesus, no seu poder salvador, e que desde os tempos de Adão até os últimos, todos eles fazem parte da igreja. E a igreja precisa ter interesse nesses assuntos, não para criar confusão, muito pelo contrário, para pregar a paz, para pregar a salvação, para mostrar um caminho de fato, um caminho de verdade, de vitória, um caminho de descanso, um caminho de consolo, um caminho de saúde, que é o próprio Senhor Jesus. Judas vai ensinar-nos na sua carta que nós precisamos uns aos outros edificar, fazer crescer a nossa fé, a nossa esperança para o dia da nossa redenção do nosso corpo. Por isso a igreja precisa estar atenta a esses fatos, para que entre as pessoas que fazem parte da igreja possam estar se unindo, se fortalecendo, se unindo cada vez mais neste mundo que está caminhando para o fim. A igreja precisa estar interessada nisso, não só para nos fecharmos, mas para também anunciarmos as boas novas. E as boas novas é Jesus, é o nosso Senhor e Salvador. Você pode estar achando, eu queria que você apresentasse um político, uma nação. Fala-se que a China ganhou dos Estados Unidos a Terceira Guerra Mundial sem mover um canhão. Fala-se que ela promoveu isso tudo para poder resolver seus problemas financeiros. A verdade é que, se a gente olhar à luz da Bíblia, estas coisas fatalmente vão continuar acontecendo. E elas vão passar. Elas vão passar. O que nós precisamos ter em mente é: eu faço parte da igreja? Se faço parte da igreja, eu estou atento a essas coisas, estou renovando a minha fé em Cristo, estou guardando a minha esperança, estou guardando o meu amor, fazendo crescer, unindo-me cada vez mais com aqueles que têm esta mesma esperança, ou eu estou fazendo confusão, promovendo, aumentando cada vez mais a pandemia, ou a crise que esta pandemia está criando. Se você não é evangélico, se você nunca ouviu falar nisso, caiu aqui de paraquedas, é preciso entender que Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele se tornou homem. E ao se tornar homem, Ele veio para morrer na cruz em nosso lugar. Nós somos pecadores e Ele veio fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, que era resolver o nosso problema com Deus. E Ele resolveu esse problema com Deus e prometeu um dia voltar para buscar aqueles que acreditaram nele, aqueles que tiveram fé nele, para ter a redenção final das nossas vidas. E se você aproveitar esse tempo de quarentena para ler a palavra de Deus, para ler os evangelhos, para ler as cartas paulinas, os textos bíblicos, você vai ver que tudo que nós estamos vivendo já foi predito,
já foi anunciado e que está tudo acontecendo. Faltam poucas coisas se cumprirem, como por exemplo o arrebatamento da igreja. E se você ainda não faz parte desta fé, eu te convido a aceitar, a fazer parte dessa fé, a fazer parte da igreja de Cristo, que irá subir com ele. Esta crise, volto a dizer, não é para levar ninguém ao pânico, principalmente aqueles que são salvos, principalmente aqueles que fazem parte da igreja. É para levar a um entendimento de que já foi predito e de que nós precisamos ter mais e mais atenção para manter viva a nossa esperança e para que ninguém tome a nossa coroa. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.